Há algumas décadas, a profissão professor era uma das mais bem vistas pela sociedade. Porém, hoje em dia, infelizmente, parte desse glamour se dissipou. Contudo, nem mesmo a desvalorização e desrespeito por parte de alunos e pais fizeram com que a imbitubense Taren Teixeira, já aos 16 anos de idade, pensasse em escolher outra profissão que não a de educadora. Hoje, aos 32 anos, 10 deles dedicados ao ensino, Taren é uma das mais bem conceituadas professoras do mercado de trabalho. E às vésperas do Dia do Professor, a respeitada docente, que foi criada no bairro Ibiraquera e sempre estudou em instituições públicas, aceitou o convite do portal A Hora para retornar à escola Visconde do Rio Branco, em Araçatuba. E ao reencontrar sua antiga escola, onde estudou, lembrou do tempo de criança, onde já sonhava em ser professora. Desde menina, assim, desde pequena eu quis ser professora. Brincadeiras de escolinha, de verdade, assim, dava primos, coisas assim. Eu tenho ideias, assim, lembranças. Eu tinha uns 12 anos e eu não tinha um quadrinho daquele verde. Eu nunca tive um quadrinho daquele verde de giz. Então eu pegava folhas de caderno, eu colava na parede e eu brincava com os meus amiguinhos no momento em que eu era a professora deles, porque eu estudava muito, eu gostava de estudar desde pequena. Eu gostava muito, eu sempre ia bem aqui na escola e tal, eu sempre era aluna. Sempre, eu gostava mesmo, eu estudava. Minha mãe nunca mandou eu estudar, os meus pais nunca precisaram mandar eu estudar. Então, e eu lembro que eu queria um quadrinho daqueles verdes e tal, pra brincar, e o meu irmão mais novo chegou a ganhar um quadrinho daqueles. Eu nunca ganhei um quadrinho daqueles. Então eu pegava a folhinha, arrancava, colava assim na parede, escrevia lápis para poder apagar. Até um pouco tempo atrás, a gente tinha as marcas ali da cola, assim, hoje não tem mais também em casa. Adaptava, já com criança, sempre criança, né? E por ter estudado sempre em escolas públicas, né? Tu tiveste alguma dificuldade assim que começasse a faculdade, logo uma UFSC, né? Tive um pouco, assim, no início da faculdade eu senti, assim, um pouco de deficiência até de leituras, senti, sim, e aí isso faz tu ter que correr muito atrás, assim. Então, desde o início, eu comecei a faculdade e eu me dediquei muito na faculdade também. Então, eu comecei com iniciação científica. Inicialmente, eu peguei uns estágios no primeiro ano que não tinham nada a ver com licenciatura, com docência, só que o meu foco já era para ir para a iniciação científica, pensando na pós-graduação, pensando no mestrado. Então, já no final do primeiro ano, eu comecei com iniciação científica, então eu vivia a universidade. Eu tinha bolsas de iniciação, eu fazia pesquisa, né? Sempre vinculada a um projeto maior de um professor. E então eu vivi a UFSC, assim. Aproveitei bastante, daí fiz toda a graduação gostando muito do curso, adorei o curso e sempre tive claro dentro do curso que eu queria seguir a área de linguística, ensino de língua portuguesa, mas não literatura, tanto que hoje eu não trabalho com literatura, eu trabalho com redação e gramática, é o meu foco. E na faculdade eu já fui me direcionando por esse lado, assim, tanto que meu mestrado foi em linguística, né? Não fui para literatura. E a experiência com dar aula em escola pública foi importante para ti mesmo, que hoje tu estejas na rede privada? Com certeza, foi bem legal, foi numa escola bem legal ali em Floripa. Qual? Eu não lembro o nome, eu lembro que foi no Santinho, mas o nome, acho que Maria Tomásia, eu não lembro o nome. A única do Santinho. A única do Santinho, acho que é Maria Tomásia. Eu dei aula lá para o ensino fundamental. Foi importante até para eu ver o que eu queria, a área que eu queria seguir. Como ali eu dei aula para ensino fundamental, eu acho que foi muito importante para eu ver que eu queria essa carreira de ensino médio, cursinho, faculdade, que eu não queria trabalhar tanto com os anos iniciais. E, de fato, foi onde eu comecei para avaliar a minha experiência, né? A minha primeira experiência foi em universidade, que foi lá na Colômbia. E como é que pintou a viagem à Colômbia, aí da Colômbia, estudar lá? Gente, uma loucura, assim. As coisas sempre aconteceram de uma maneira muito inesperada, eu acho, na minha vida. Capricorniana, né? Sei como é. E eu estava terminando o mestrado, defendendo, estava com a defesa marcada de mestrado, e eu sabia que eu queria dar aulas, eu não queria continuar o doutorado naquela época. Eu sabia, porque eu já vinha de todos os anos de faculdade e emendei tudo no mestrado, né? E eu sabia, não, agora eu quero respirar, eu quero dar aula. Ser professor para mim é dar aula, eu preciso dar aula, eu quero dar aulas. E aí eu falei para minha orientadora, olha, eu não vou fazer doutorado agora, eu vou dar aulas.
E nisso eu vejo que uma universidade na Colômbia está selecionando professores, eu aplico, eu mando meu currículo e tal, tudo que eles estavam pedindo. E uns 15 dias depois eu recebi um e-mail deles dizendo que eu tinha sido selecionada, e daí foi uma loucura. Eu tive que antecipar a minha defesa da dissertação, do mestrado, para poder ir para a Colômbia. E aí eu fui e era tudo meio assim, né, de uma forma inesperada, sem saber, né, o que eu ia encontrar pela frente. E no final foi uma experiência maravilhosa, não à toa eu fiquei quase 5 anos, mais de 4 anos lá. E foi também um divisor de águas na minha vida. Lá era um trabalho diferente do que eu faço hoje, mas era ensinar língua portuguesa, só que com um público diferente, né? Era uma segunda língua, né? Era português como segunda língua, né? Então eu ensinava português para os colombianos dentro da universidade, mas foi um trabalho marcante também, foi muito, muito, muito especial para mim. Aliás, a sensibilidade da professora pode ser percebida nos vídeos de pequenas aulas que Taren grava e dispõe gratuitamente para todos na página do Facebook que criou. Uma coisa que chamou a atenção da nossa reportagem são os vídeos que você, né, começou a fazer vídeos com pequenas aulas, pequenas dicas de português. Como é que surgiu essa ideia? Surgiu que é algo que eu gosto bastante disso, de brincar, os meus alunos sabem disso, nas aulas eu estou sempre cantando, brincando, pulando e eles filmam, então isso surgiu muito até de sala de aula, eu vi uma resposta dos alunos, mas principalmente utilizar essa ferramenta da internet, que hoje praticamente quase o país todo tem acesso, usar a internet para poder mostrar um pouco do meu trabalho para aquele aluno que quer estudar, porque às vezes a gente ouve muito falar da escola pública, porque os alunos não querem nada na escola pública, porque às vezes não tem aula, porque o professor é isso. Como eu estudei a minha vida inteira na escola pública e eu era uma aluna que queria estudar, e eu sou muito grata a todos os meus professores, porque eu tenho professores que marcaram a minha vida na escola pública, inclusive nessa daqui. Então eu pensei assim, eu posso fazer algo para aquele aluno que não pode estar assistindo a minha aula aqui presencial, que não tem condições, eu posso fazer, eu posso disponibilizar. É algo que eu gosto, porque eu estou divulgando o meu trabalho, é óbvio que tem isso, só que obter, por exemplo, uma resposta de uma menina do norte, por exemplo, que essa semana me escreveu dizendo: professora, estou assistindo as tuas aulas, que legal, tu pode me mandar para mim tal conteúdo e tal lista, porque eu não tenho isso aqui. Isso para mim já deu certo, independente se eu vou continuar, independente de números de seguidores, de número de visualizações, isso para mim já deu certo. E ao entrar em uma das salas de aula, Taren não segura a emoção ao lembrar de seus tempos de aluna. E ao perceber também a diferença de condições de alunos de escolas privadas e públicas. Eu pedia uma professora e vinha e sempre queria escrever. De repente... Vamos achar um giz aqui de repente. E aqui na Escola Visconde do Rio Branco, você estudou da primeira à terceira série do tempo que era o segundo grau, é isso? Todo o ensino médio e também o ensino fundamental, o segundo ensino fundamental, ali de quinta até a oitava série, antigamente. Na verdade, eu estudei de quinta até o terceirão aqui, até o final do ensino médio. E hoje, ao entrar, ao retornar, que já tinha... Fazia muitos anos. Depois que eu me formei, a primeira vez que eu Primeira voltei. vez? E isso faz, imagina, desde o ano 2000, tranquilamente faz uns 16 anos. Olha, é uma nostalgia, né? Mas hoje tu és professora de uma das maiores redes, né, de ensino, do ensino médio, né, com também para pré-vestibular, concursinho pré-vestibular. E tu entrou aqui, eu percebi a emoção que te causou, né? Isso, qual foi a carga, assim, o que tu sentiu aqui quando você entrou? A carga foi, sem dúvida, a diferença, embora a gente esteja no sul do Brasil e essa seja uma estrutura boa, veja, temos um ar-condicionado aqui na frente, temos umas carteiras bonitinhas, embora seja uma boa estrutura, tem uma diferença das salas com as quais eu estou acostumada hoje, em que tem uma super estrutura e é lousa digital, e é quadro assim, é parede assim, e mesmo assim, às vezes, os alunos ainda reclamam, porque é assim, às vezes, quando você tem tudo, às vezes você não valoriza e você busca o mínimo para poder reclamar.
Então isso me chama a atenção, porque eu sempre tive isso e, na verdade, nos anos que eu estudei aqui, essa escola não tinha sido reformada. Hoje a gente tem uma sala com ar-condicionado, bem bonitinha, tudo bem, né? Não tinha sido feita a reforma ainda e eu sempre estudei, e a gente sempre estudou, né? E eu construí a minha trajetória, estou construindo, entrei na Federal, que foi um mérito para mim, e eu queria que todos tivessem essa oportunidade e principalmente que os alunos que estão lá numa rede privada que valorizassem o que eles têm, né? Porque milhares não têm o que eles têm todos os dias. Verdade. O que tu acha que de repente falta para os nossos governantes para que pudesse equiparar um pouco essa diferença, né? Talvez nunca vá chegar à mesma coisa da iniciativa privada, mas um país tão rico, com tantos recursos, e a educação... Aqui ainda, vamos dizer, a Escola Visconde de Rio Branco ainda é uma referência até, né? Que ela é muito bem e é o melhor resultado da nota do Enem. Sim. É uma informação desse último Enem aqui de Mituba. Perdendo apenas ainda da rede pública, perdendo apenas ainda para Copenhague, mas que tem diferenças de tamanho que... Claro, nossa, que notícia legal. Tua escola... Que legal. E, não, sem dúvida que é de conhecimento geral que nós precisamos de investimento na educação e que um país não vai se desenvolver enquanto não houver um investimento forte e real na educação. Então, o que precisa é isso, o que precisa é que, de fato, ponha-se em prática algo que é de conhecimento comum. Não há um país desenvolvido que não tem investimento na educação. O que falta pra gente é isso. Sem dúvida que no momento em que todos tiverem a mesma educação, que o professor for valorizado, que o professor tiver ambientes plausíveis para construir, para dar a sua aula, em material, que não tiver que fazer greve na rede pública porque precisa aumentar o salário. No momento em que tiver isso, a gente vai pouco a pouco atingir os resultados que a gente quer. E a gente sabe que essa não é a nossa realidade hoje, infelizmente. Tari, o que é ser professor, Tati? Eu acho que ser professor é muito mais do que ensinar a sua área específica, seja, no meu caso, língua portuguesa ou outro que ensina geografia, enfim. Eu acho que atuar como professor é saber que a gente lida diariamente com seres humanos que estão formando a sua opinião, que estão se formando também como cidadãos, e é saber que a gente vai exercer de uma forma direta ou indireta sobre eles. Então, é muito mais do que ensinar uma regrinha de gramática, é mostrar para eles o amor pela profissão, é mostrar para eles a luta diária, é mostrar para eles, dentro do possível, que é ser cidadão, a realidade, né, na qual nós vivemos. Eu acho que vai mais ou menos por aí. E vai muito além de ensinar uma regra gramatical. Tari, para fechar, você, se pudesse voltar no tempo, você mudaria a tua opção? Não, não mudaria. Eu continuaria sendo professora, com certeza. Legal, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Agora já vou chorar.